Vamos começar então, meus amiguinhos. Vamos começar. Até agora a gente só falou de ensino médio, hein? Até agora o conteúdo que a gente viu foi todo do ensino médio. Maria Eduarda e... Maria Eduarda não, E quem mais tiver aí no celular. Vamos lá. Maria Clara, né? Maria Eduarda é aqui. Que é Maria Clara. Vamos lá. Vocês ficam perto ainda, aí que vocês complicam. Meu povo... a partir de hoje a gente começa com o primeiro conceito realmente de ensino superior, né? Vamos falar de velocidade instantânea, tá? Tá ali num gráfico, ó. Ali tá um gráfico de velocidade instantânea. E assim, vamos começar fazendo uma revisão. Até o presente momento nós sabemos o que, seu Lucas? Nós sabemos o seguinte, olha, se eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo, o que nós sabemos? Que a área delimitada por esse gráfico é numericamente igual ao deslocamento do móvel. Até o presente momento nós sabemos isso. Nós sabemos também que é possível, Lucas, num gráfico de velocidade pelo tempo, ao menos geometricamente ou computacionalmente, eu achar a velocidade média. Por quê? Basta eu procurar, sabemos que a velocidade média é um valor entre o menor e o maior valor da velocidade. Então eu tenho que procurar um valor aqui no meio, tal que se eu traçar uma reta, aqui, eu acho que esse valor aqui tá bom. Vocês acham que a área abaixo dessa reta está aproximadamente igual à área abaixo do gráfico, aquela área azul? Está aproximado, né? Dá para imaginar que esse pedacinho de área encaixa aqui, né? Então, se for perfeitamente assim, isso daqui é a velocidade média. E a velocidade média nós sabemos calcular. Viu, dona Tabata? Velocidade média é isso, ó. Delta S por delta T. Velocidade média não é média aritmética simples de velocidade. Em que situação que eu posso calcular a velocidade média como a média simples entre duas velocidades? Quando quem é constante? Quando é constante é um nome muito... aceleração. Se a aceleração for constante, eu posso calcular a velocidade média como a média aritmética entre os dois extremos de velocidade. Apenas nos casos de aceleração constante. Tudo bem? E nós vimos também que o nosso objetivo mesmo é obter uma função que descreva a posição do móvel em função do tempo, tá? Ou seja, para cada valor de tempo que eu pego no domínio, o tempo pode ir de 0 a mais infinito, eu associo um valor S de t, aqui é a famosa função horária dos espaços, e graças a isso, nós sabemos pelo menos duas equações horárias, né? Já falei, não precisa decorar. Sabemos, por exemplo, que se a velocidade for constante, a função horária do espaço pelo tempo tem essa cara. V vezes t. Exclusivamente se a velocidade for constante. Tudo bem? Sabemos também que se a aceleração for constante, ou seja, se a velocidade mudar, mas a velocidade mudar a uma taxa constante, a equação, a função horária, é uma função quadrática. Já sabemos coisa pra caramba. Pronto, deixar desse jeito aqui. Tudo bem? Aquelas duas equações, para aqueles dois tipos de movimento, eu consigo determinar facilmente a velocidade instantânea. Presta atenção que eu falo em velocidade instantânea, só que isso não é para fazer muito sentido, porque quando eu falo velocidade instantânea, o que vocês entendem? Vamos lá, alguém, o que você entende por velocidade instantânea, Felipe? Velocidade instantânea, fala, o que você entende? Velocidade no instante. Prestar atenção, eu acho que é a resposta da maioria, né? Todo mundo imaginaria que velocidade instantânea é velocidade no instante. Tá bom, vamos tratar de um outro conceito.
Vamos falar hoje sobre esbrief. Qual que é a pergunta que você tem que fazer? Que é esbrief? Esbrief é quando você dá uma esbrifada. Respondi? Então, por que velocidade instantânea é uma velocidade no instante? Vocês estão satisfeitos com essa resposta? Como se pegasse de 0 a 100 na hora. Então, o problema é o seguinte, ó. Eu não posso, numa resposta a uma pergunta, colocar o radical da resposta. Então, não faz sentido a palavra instante aparecer quando eu quero uma coisa que é instantânea. Mas a cabeça do Felipe, a de vocês, está correta. Só que presta atenção que a gente não tem noção do que é instante. Aliás, a gente não tem noção do que é tempo. Tudo bem? A gente tem noção de medidas, na realidade, de intervalos de tempo. Tá? Você tem a noção, por exemplo, que a aula dura 1h30. O intervalo de tempo. Tá ok? Você tem noção... Poxa, mas o que é 1h30? Poxa, 1h30, você vai fazer uma comparação entre duas coisas simultâneas. Alguém consegue me falar, além de aula, uma outra coisa que dura 1h30? Hã? Um filme? Depende do filme. Uma partida de futebol. Então, a comparação que a gente faz quando a gente fala em intervalo de tempo é entre eventos simultâneos. Em geral, você sabe o seguinte, olha, 1h30 é simultâneo ao relógio, ao ponteiro grande do relógio, dá 1,5 voltas. Então, o que você mede na realidade, você tem a ideia de intervalo de tempo. E aí perde um pouco a noção de falar o que é uma velocidade no instante. Porque até posição em um determinado instante parece não fazer muito sentido, né? Porque fala assim, ó, qual é a posição, qual é a velocidade no instante 3? O que você deveria fazer? Você está num carro e eu pergunto, qual a velocidade no instante 3? O que você deveria fazer? Bater o olho no relógio, no instante 3, bater o olho no velocímetro e marcar. Isso é uma coisa possível? Mas daria para eu, pelo menos, programar o carro para tentar fazer isso. Mas falar velocidade em um instante significa que você congelou o tempo. Se você congelou o tempo, o que você fez com a velocidade? Congelou. Então, qual seria a velocidade em qualquer instante? 0. Então, assim, é uma coisa que demora um pouco e eu espero que com a aula de hoje vocês entendam o significado de velocidade instantânea. Tudo bem? Mas, de momento, o que é a velocidade instantânea? É a velocidade desenvolvida pelo móvel naquele valor específico de tempo. Tudo bem? Tá cru ainda, tá ruim ainda. Mas vamos pegar alguns exemplos. Pelo menos uns exemplos vocês sabem, ó. Antes da gente começar aqui, ó. Exemplo. Agora, os exemplos são assim, ó. Eu vou colocar uma função horária e vocês vão me descrever as coisas dessa função horária, tudo bem? Ok? Ó, por exemplo, tá nesse domínio, nesse contradomínio, eu tenho a seguinte função horária para o carro 1. Ela é isso aqui, ó. 5 mais 2t. Vamos lá. Tudo que vocês sabem daquele movimento. Só de bater o olho na equação. Tudo que vocês sabem daquele movimento. Não, vamos com calma, gente. Concentra e me fala. Gente, vocês estão olhando com a cara muito assustada por uma coisa que é ensinada no primeiro colegial. Então, concentra um pouquinho mais. O que você sabe desse movimento? Não. Ela é constante, vale 0, né? É um movimento cuja equação é uma função, cuja função é uma função afim. O tempo está elevado a quanto? 1. Então, aquilo ali é o quê? É um movimento de que tipo? Movimento de que tipo? Gente, eu acabei de falar aqui, ó. Se for uma função afim, é um movimento com velocidade constante. Então, de novo, pelo amor de Deus, o que eu sei desse movimento? Não existe movimento constante, caralho! Movimento, pelo amor de Deus, da onde que aluno arranca isso? É um movimento constante. Constante é sua bunda. O movimento é com velocidade constante. O movimento com aceleração constante. Certo? Certo, Natanael? Foi você, Natanael?
Vamos lá. De novo, mais uma chance. Função que descreve a posição em função do tempo é a função afim. Qual que é a característica desse movimento? Movimento com velocidade constante. Tudo bem, agora bate o olho naquele movimento. Qual a velocidade dele? 2. Por quê? Se eu fizer a comparação aqui, eu vejo que a velocidade é o coeficiente do tempo. Tudo bem? Mas agora eu quero saber algumas velocidades instantâneas para esse movimento. Qual é a velocidade desse corpinho no tempo 7? De bater o olho na equação, vocês já têm que me falar. Vocês estão brincando comigo. Ah, você sabe por que eu fico contente? Vai ser rapidão para eu corrigir as provas de vocês. Estou falando sério, não, Meu santo Deus, que tipo de movimento é aquele? De novo, que tipo de movimento é aquele? O que significa velocidade constante? Que a velocidade é sempre a mesma. Vocês me falaram que a velocidade era 2, então o tempo 7, a velocidade que é sempre a mesma é quanto? 2! E que vocês estão olhando com essa cara de bolo? Nossa, que difícil. Se eu perguntar a velocidade do tempo 43, quanto que é? 2. Sabe o que está me parecendo? Que eu estou perdendo tempo escrevendo material. Bom, depois da primeira prova, eu acho que essa atitude vai mudar. Cara, estudar física, deixa eu ensinar vocês. Estudar física não é, em hipótese alguma, ficar resolvendo exercício igual um idiota. Estudar física, lê muito, pelo máximo de livros possível. Depois vocês partam para o exercício. Tá? Entenda a teoria, que claramente vocês não entenderam. A hora que eu olho a quantidade de acerto lá nos negócios, a quantidade de acerto tá bom, mas claramente vocês não entenderam a parte teórica. Ok? Vamos pegar um outro aqui. Ó. S2 de T igual 5 mais 3T mais 3 não. Mais 6T e mais também não. Menos 2T quadrado. Vamos lá, meu povo. Pergunta, que tipo de movimento é aquele ali? Vamos passo a passo. Que tipo de função é aquela função que descreve a posição? Função quadrática. Quando a função que descreve a posição em função do tempo é a função quadrática, isso descreve um tipo particular de movimento. Qual é o tipo de movimento? Movimento... Gente, tá aqui. Tá aqui. Movimento com o quê? Uniformemente variado. O que significa isso? Que a aceleração é constante. Ou seja, ele vai variar a velocidade sempre a mesma taxa. Tudo bem? Só via comparação. Bate o olho, qual é a velocidade inicial? 6. Como você sabe disso? Porque você olha aqui e compara aqui. Velocidade inicial compara o tempo, 6. Certo? Então vamos lá. Ele está pisando no acelerador ou no freio? No freio. Porque a velocidade é 6, então ele está indo para frente. Certo? Quanto vale a aceleração? Aceleração vale menos 4. Quem é o termo que acompanha o t quadrado? Metade da aceleração. Tudo bem? Estamos juntos? Então a aceleração aqui vale menos 4. Então uma perguntinha. Quanto vale a velocidade no tempo 1? Quanto? Já falaram? 2. Porque a velocidade inicial era 6. A aceleração é menos 4. Então ele vai diminuindo a velocidade de 4 unidades em 4 unidades. Então a velocidade do tempo 1 é 6 metros por segundo. Por menos sentido que isso faz. Gente, tudo bem? Certo? Bom, hoje eu vou cagar regra na orelha de vocês a aula inteira. Pega a porra de uma... Pega o material e lê.
E Lê, vou avisar o pessoal da Física 2, vocês vão entender bem o que eu estou falando por conta da conversa que eu tive com vocês no final de Física 2. Não vou alisar em Física 1. Estou falando sério. Certo? Na boa, não quero. Se precisar reprovar a sala inteira, fica a sala inteira. E é o que está aparecendo, porque assim, as dúvidas me parecem... não estou pondo medo não, de verdade, tá? É que assim, vocês me parecem estar muito crus, não sei se vocês estão dedicando a outras disciplinas, ou o fato de saber que a prova é em casa, está deixando vocês mais tranquilos. Tá? Então vamos ficar esperto. Mas foi... Oi. Porque está errado. Porque a velocidade inicial era 6. E ele diminuiu de 4 em 4, né? Então 2. Eu não vou fazer ali, mas Tabata, você concorda que se eu montar uma tabelinha, eu consigo saber a velocidade em qualquer intervalo de tempo? Ou até melhor, né? Eu consigo escrever a equação da velocidade aqui com muita facilidade. V igual a V0 mais AT, para o movimento com aceleração constante. Tenho V0, tenho A, consigo. Tudo bem? Certo? Próximo exemplo. Dispensado da prova, quem respondeu o que eu vou questionar agora? EPA. Exemplo plus advanced. Certo? Então vamos lá. Nós vamos pegar agora aqui um S de T da seguinte forma. Eu vou ajudar vocês a chegar à resolução. T ao cubo. Gente, eu vou perguntar, a resposta é a mais simples possível. Então não fique com essa cara de que... O que você sabe desse movimento? Não, você não sabe nada. É isso. O que você sabe desse movimento? Nada. Por quê? Porque nós só estudamos equações de movimento, ou que era com velocidade constante, e aí era uma função afim, ou que era com aceleração constante, que é uma função quadrática. O que eu tenho ali? Não sabe o nome dessa função também? Não, se não souber, é o que eu falo. Não sabe? Função cúbica. Certo? Vocês não sabem como é a característica do movimento de uma função cúbica. Fala. Isso daí vai ter uma arrancada. Mas a arrancada não é um conceito muito importante, tá? Mas a aceleração varia de maneira uniforme. Tudo bem? Ok? Todo mundo entendeu? Vocês estão formando aqui, o que vocês vão ser mesmo? Nem que seja daqui 10 anos, pelo visto. Né? Eu fico à vontade de corrigir quando as pessoas falam, eu conheço um engenheiro elétrico. Cara, eu fico à vontade, nossa, você liga ele na tomada? 110 ou 220 funciona esse engenheiro elétrico. O quê? Olha, que legal. O Instituto está produzindo coisas inovadoras, hein? Engenheiros... Cara, Mas vocês avisaram? Nossa, cara. Então já saiu. Então menos mal. Menos mal. Engenheiro elétrico, né, cara? Você tem a cafeteira elétrica, você tem o fogão elétrico, por que não tem um engenheiro elétrico? O que ele faz a gente não sabe. Mas vocês serão engenheiros eletricistas. Vocês têm ideia de que, assim, não o trabalho normal de larga celular, caralho! Não o trabalho normal de dia a dia, mas como é que são as disputas internas dentro da empresa? Estou perguntando porque eu também não tenho essa ideia. Porque eu imagino que dentro da empresa grande, aliás, uma vez até, não era uma empresa tão grande, meu cunhado, engenheiro civil, trabalhava com outros engenheiros, e o patrão chegou e deu um problema para eles, falou assim, vocês se viram e alguém resolve isso daqui. Mais ou menos assim, senão está todo mundo demitido. O problema, na ocasião,
Era um problema de mecânica dos fluidos. Eles tinham uma caldeira imensa, e eles precisavam esvaziar essa caldeira, e aí tinha alguns buraquinhos, alguns tampões que você podia tirar embaixo da caldeira, ou você ligar umas motobombas que puxavam a água. Só que essas motobombas gastavam muita energia. E aí eles tinham tipo coisa de 40 horas para esvaziar e precisavam saber quanto tempo demoraria apenas para que a pressão gravitacional jogasse essa água fora. E nenhum deles, eles não tinham ideia de como começar. Eu estava na graduação ainda, e meu cunhado levou lá para mim para ver se eu conseguia resolver. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vou propor aqui agora mais ou menos um desafio. Vocês irem conversando comigo e a gente tentando. Ok? Nós não temos ideia do que é esse movimento. Tá? E eu quero que vocês, atuando como engenheiros, me digam qual é a velocidade no tempo 1. O engenheiro, ele tem que ser o cara inovador. Tem algumas pessoas que argumentam que o engenheiro tem que saber mais física do que um físico. Olha, em parte eu acho isso bem verdade. Só que o engenheiro, ele não está preso às amarras que o físico e o matemático estão. Nós, físicos e matemáticos, a gente está preso às amarras conceituais. Então a gente não pode fazer alguns pequenos ajustes que não estejam de acordo com a parte conceitual. Vocês, engenheiros, vocês são presos à aplicação em resultados e garantia de segurança. Tá? É isso. Então, eu já contei para vocês a piada da diferença do engenheiro, do matemático e do físico? Não? Foi só para outra turma? Você chega para os três e pergunta quanto é 2 mais 2. O físico, vocês já fizeram laboratório de física, estão fazendo? Já viram que tem teoria de erros? Certo, então, você chega para o físico e pergunta, quanto que é 2 mais 2? O físico vai falar assim, 3,9999. Dentro da margem de erro pode aproximar para 4. Você perguntar para o matemático, quanto que é 2 mais 2? Ele vai perguntar para você, depende. Qual espaço vetorial você está traçando? Você perguntar para o engenheiro, quanto que é 2 mais 2? 4. Mas para vocês que aguentam. É assim que é a cabeça do engenheiro. Então, vamos pensar igual o engenheiro e tentar determinar, pelo menos, ideias de como que eu determinaria a velocidade no tempo 1. Você dispõe de cronômetro, certo? Você dispõe de cronômetro e de algum instrumento para medir distância. Deu uma ideia? Qual? Se a gente saber o que é constante ou não, a gente vai escrever. Exato. Mas aí é o detalhe. A gente não sabe. O que você sabe é que a posição varia com o tempo dessa forma. T ao cubo. Vou até tentar fazer um desenho aqui para vocês. Professor, mas nesse daí, eu acredito que a única coisa constante vai ser a Arrancada. arrancada, né? Sim. Porque se Sim. é o cubo, é porque o S0 ele é zero. Ele partiu da posição inicial 0. A velocidade inicial também vai ser zero. E Você tá entendendo? O Felipe, né? O Pedro. O Pedro reparou o seguinte, eu vou ampliar. Ele falou assim, olha, para você sair da equação do movimento com velocidade constante para o movimento com aceleração constante, você praticamente aumentou uma parcela, que é a parcela em t quadrado. E como agora a velocidade varia, apareceu o indicativo da variação da velocidade. Então, como aqui está em t ao cubo, quer dizer que eu estou aumentando mais uma parcela. Certo? E ali deve estar arrancada. Perfeito. Mas e aí? Não, tá ótimo. Mas como eu disse, a arrancada não é um conceito que ele é muito importante. Certo? Então E outra, eu escolhi esse, mas a partir desse eu quero generalizar. Tudo bem? Então, vocês querem continuar falando de engenheiro ou querem que eu comece a falar para vocês como é que aluno pode enganar professor na hora da prova?
Até vocês arrumar emprego, falta chão, né? Imagina que isso aqui é um exercício que eu coloquei na prova e poderia muito bem colocar, se a prova fosse hoje, por exemplo. Quando você não sabe nada, na hora da resolução do exercício, o que tua cabeça pensa? Vou fazer qualquer coisa para ver se o professor considera. Então vamos fazer qualquer coisa para ver se o professor considera. O Pedro já deu uma ótima ideia. Ó, vou colocar aqui, pelo menos para eu ter... Aqui é uma reta dos espaços. Não coloquei o fim ainda, que eu não sei onde é o fim. Tá? Algumas coisas eu consigo de cara. Você não está mexendo no celular, é só impressão minha, né? Guarda isso daí. Olha lá. Qual é a posição no tempo zero? Quanto? 0. Então, o corpinho partiu daqui. 0. Show de bola, Felipe? Qual que é a posição dele no tempo 1? Olha lá e me diga a posição no tempo 1. Ó, posição no tempo 1, no lugar do teu põe 1. 1 ao cubo. Quanto que vai dar a posição no tempo 1? 1. Posição no tempo 1, 1. Brincar mais um pouquinho. Posição no tempo 2. 8. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui a posição no tempo 0. Quando o relógio marca 0. Quando o relógio marca 1. Quando o relógio marca 2. Não vai ter espaço para eu colocar aqui na lousa, só que você já pode me dizer. Quanto que é a posição do tempo 3? Uma coisa você já consegue me dizer. Esse cara está pisando no acelerador ou pisando no freio? Está pisando mais ou menos ou está meio ignorante? Mais ou menos, né? E está bem ignorante, né? Tá. Perfeito. Em que instantes? Ali eu tenho 2 instantes. Tempo 0, tempo 1 e tempo 2. Em que instante, entre esses 3, a velocidade é a maior possível? No 2, né? Porque se ele falar que está pisando no acelerador. Em que instante a velocidade é a menor possível? No 0. Certo? Bom, se eu tenho um valor que é o maior possível e tenho um valor que é o menor possível, o que eu consigo? A velocidade média. Não posso fazer inicial mais final dividido por 2. Por quê? Porque a aceleração não é constante, certo, Andrei? Certo, Andrei? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer igual os radares fazem. O radar não mede a velocidade instantânea. Eu vou ensinar a vocês como que o radar faz. Você escolhe, eu quero saber a velocidade em que tempo? 1. Então, você escolhe um intervalo de tempo que contenha o 1. Eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó, entre 0 e 2 segundos. Entre 0 e 2 segundos contém 1? Sim. Entre 0 e 2 segundos contém 1. Então tá bom. Quanto que dá a velocidade média entre 0 e 2 segundos? Ó, eu vou chamar isso aqui, ó, V02. A velocidade média entre 0 e 2 segundos é o ΔS sobre ΔT. Tudo bem? Eu já sei que esse cara tá aumentando a velocidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Vai ser o ΔS entre 0 e 2 pelo ΔT entre 0 e 2. Não vou ficar escrevendo aqui, mas se alguém quiser, eu escrevo. Quanto deu a velocidade média entre 0 e 2? Quanto que é o ΔS? Quanto que é o ΔS? 8. Quanto que é o ΔT? 2. Então, quanto que deu a velocidade média? 4 metros por segundo. Então, alguma coisa aqui a gente já conseguiu.
Velocidade média deu 4 metros por segundo. 4 metros por segundo é maior que a velocidade, é menor que a velocidade do tempo 2, não é? De acordo? E é maior que a velocidade do tempo 0. Ok? Só que a minha escolha... Não estão copiando, né? Né, Cadmiel? Não. É porque assim, você está copiando, você vai ter que apagar. Porque eu fiz um negócio errado. Tá? Eu fiz uma escolha errada. Eu coloquei entre 0 e 2. Eu quero a velocidade em que tempo? Eu quero no tempo 1. Então é melhor eu calcular a velocidade média, e aí vocês vão entender por quê, entre qual e qual tempo? Entre 0 e 1. Certo, Cadmiel? Aqui, ó. Quer dizer, eu não fiz nada errado, né? Mas... Vamos aí, vai, de cabeça. Quanto dá a velocidade média entre 0 e 1? 1. Entre o tempo 0 e o tempo 1, quanto for o delta S? 1. Quanto for o delta T? 1. Então a velocidade média deu 1 metro por segundo. Agora sim eu posso fazer a comparação. Entre o 0 e 1 segundo. No 0 e no 1, qual é a velocidade maior? No 0 e no 1? No 1 é maior. No 0 é a menor. No 1 ela é a maior? Então ela é maior que 1 metro por segundo. Porque a velocidade média, concorda comigo? A velocidade média não tem que ser menor do que a maior das velocidades? Então a primeira conclusão que eu tiro aqui, meus amiguinhos, é que a velocidade média, é que a velocidade no tempo 1, ela é maior que 1 metro por segundo. Concorda comigo? Concorda, entende? Vamos lá, de novo. Eu falo assim, eu poderia, por exemplo, a velocidade média seria uma reta, né? Só que aí se é uma equação cúbica, ela vai ter 3 resoluções, pelo menos, né? Não, ter 3 o quê? 3 soluções. 3 raízes. Não existe solução. Raízes é momentos que ela passa pelo 0. Ela não é pelo menos, é no máximo. No caso, essa só tem uma. Certo? Não é porque de 1 ao cubo é 1 e a média vai dar 1. Não. Eu vou fazer mais um que aí vamos ver se você pega melhor. Certo? Senão eu volto aqui, Pedro. Tudo bem? Vou tentar, por enquanto eu vou tentar tirar a dúvida do Pedro, eu sei que eu não vou conseguir. Da seguinte forma. Aqui eu tenho a menor velocidade, não tem? Aqui eu tenho a maior velocidade nesse intervalo, não tem? Então a velocidade a velocidade média está entre esses dois. Como eu cheguei que a velocidade média é 1, então a velocidade no tempo 1 tem que ser o quê? Maior que 1. Sacou? Ó, aqui eu tenho a velocidade do tempo 0. Essa é a menor de todas. De acordo? Aqui eu tenho a velocidade do tempo 1. Essa é a maior de todas. Onde é que vai estar a velocidade média? Não no meio, mas entre eles. Certo? Então, a velocidade média está por aqui, entre eles. Eu cheguei que a velocidade média deu 1. Portanto, a velocidade média é menor que a velocidade do tempo 1. Ou a velocidade do tempo 1 é maior que a velocidade média. Ficou mais claro? Só que já que eu achei um valor que ela é maior, o que eu vou fazer agora? Buscar um valor que ela seja menor. Aí eu tenho que escolher outro intervalo de tempo. Escolhe outro intervalo de tempo aí, Pedro. Eu escolhi entre 0 e 1. Escolhi entre 1 e 2. Ó, vamos ver qual vai ser o raciocínio agora, ó. Entre 1 e 2 segundos. Eu vou bem devagarzinho que eu quero que vocês entendam, tá? Eu como os tocos de vocês por não estar estudando, mas eu faço o possível para vocês entenderem. Entre 1 e 2. Vamos lá, Maria Eduarda. Em qual instante a velocidade é menor? Todo mundo de acordo? Porque a gente já viu o cara que está pisando no acelerador. A velocidade do tempo 1 é a menor. A velocidade do tempo 2 é a maior. Então a velocidade média vai estar aqui. Show? Tudo bem? Lembra, vocês estão sendo engenheiros.
Vocês estão preocupados primeiro em achar uma aproximação. Vocês já sabem que a velocidade do tempo 1 é maior que 1. Certo? Aí você vai fazer então. Vamos calcular agora a velocidade média entre 1 e 2. É o ΔS entre 1 e 2, dividido pelo ΔT entre 1 e 2. Já coloca aí igual. Quanto que deu ΔS entre 1 e 2? 7. Em quanto tempo? 1 segundo. Entre 1 e 2 tem 1 segundo. Então quanto que deu a velocidade média? 7 metros por segundo. Opa, eu olho aqui. Então 7 metros por segundo. Então a velocidade do tempo 1 é menor do que 7 metros por segundo. De acordo? Foi? Velocidade no tempo 1 é menor do que 7 metros por segundo. De acordo? Ah lá, já tem um valor para chutar. O que eu sei da velocidade no tempo 1 é maior que 1 e menor que 7. Se você for chutar, você já tem um palpite. Me dá um palpite aí. É algum número que seja maior que 1 e menor que 7. Falam aí, Túlio. 3. 3 seria, mas ainda assim seria um chute. Entenderam? Ó, conclusão desse primeiro trecho. Velocidade no tempo 1 maior que 1, menor que 7. Tudo bem? Agora é o papel de engenheiro. Você já descobriu uma manha para ir fechando, para ir aproximando. Agora o que a gente vai fazer? Pedro, não sei se agora a sua dúvida ficou clara, depois daquele exemplo. Não, acho que eu entendi, mas assim, a velocidade do tempo, pela fórmula dá para saber. Então, a gente quer achar uma equação para isso. É óbvio, a hora que a gente vai ter uma fórmula, só que a gente ainda não tem. Então, eu estou buscando alguma maneira de achar uma fórmula. Só que eu não posso achar uma fórmula só para ter o cubo. Eu quero achar a fórmula geral, porque senão eu tenho que achar a fórmula para ter o cubo, para ter a quarta, para seno, para cosseno. Tudo bem? Eu tinha essa dúvida, eu tinha prestado atenção que Tá. são os dois espaços, não a função das velocidades. Não, eu vou ensinar, já vou dar um spoiler de um exercício que vai ter na prova. O exercício que vai ter na prova vai ser para vocês acharem uma fórmula para uma equação com arrancada constante. Tá? Não, já pode começar a pesquisar já. Sim. Sim. Vocês acham muito? Será bem difícil, né? Não, gente. Vamos lá? Ó, de novo. Quando eu falo que vocês estão sendo engenheiro, eu tô falando sério. Vamos começar a pensar. Ó, eu vou pegar outro intervalo de tempo. Esse é o último que eu vou falar, tá? Depois fica a critério de vocês. Eu peguei entre 0 e 1 segundo e entre 1 e 2. Eu vou pegar outro intervalo de tempo. Eu vou pegar entre meio segundo e 1 segundo. O que eu fiz? Encurtei o intervalo de tempo. Tudo bem? Eu encurtei o intervalo de tempo para ver se eu consigo uma aproximação melhor. A velocidade média vai ser... Perdão, a velocidade no tempo 1 vai ser menor, vai ser maior que a velocidade média que eu consegui aqui. De acordo? Então, vamos lá. Velocidade média. Ó, agora eu não vou ficar colocando... Que colocar meio aqui vai ser complicado, né? Vou colocar V2, vai. V2 igual ΔS 2 por ΔT2. Vou fazer um pouquinho mais extenso. Posição final menos posição inicial pelo tempo. Quanto tempo tem entre meio e 1 segundo? Meio. Certo? Meio. Vamos lá. Posição do tempo 1. Posição do tempo 1. Agora sim pode pegar a calculadora. Posição do tempo meio. Meio ao cubo, né?
0,625? 0,125? Tudo bem? Meio. Então faz aí. 1 menos 0,125. Dividido por meio. Quanto? Então a velocidade média está dando 4.300. Ah, 0, nossa. Quanto você fez aí? Meio ao cubo. Ó, 1 menos meio ao cubo dividido por meio. Eu acho que esse está mais... 0,175 ou 1,75? Eu acho que é 1,75. É porque na ordem que você está no celular, né? Às vezes a ordem que faz... Eu acredito mais nesse. 1,75 metros por segundo. Conclusão. Conclusão. A velocidade no tempo 1 é maior que 1,75. Já ficou melhor aqui, né? Certo? Vou pegar outro intervalo agora. Vamos ver se vocês sacam qual é o outro intervalo que eu vou pegar. Entre quanto e quanto? 1 segundo e 1,5 segundos. Mais do que as contas, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Diminuindo o intervalo de tempo ao redor de qual tempo? Do 1. Tudo bem? Então vamos lá? Esse aqui eu vou chamar de V3. V3, delta S3 por delta T3. Vamos lá. Já faz a conta aí. Posição no tempo 1,5. 1,5 vezes 1,5. Ixi, não faço de cabeça, mas né, Paulo? 1,5 ao cubo. Menos 1 dividido por meio. Gente, eu acho que é tão... Quanto? Não. Daqui. Ao cubo, ó. 1,5 ao cubo, menos 1. Viu? Tem coisa errada aqui na sua calculadora, hein? 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 igual. Menos 1 igual. Vezes 2 igual. 4,75. Então, a velocidade média aqui agora deu 4,75 metros por segundo. Vejam se vocês concordam com a minha conclusão. A velocidade no tempo 1, ela é menor que 4,75, certo? Entretanto, ela é maior que quanto? 1,75. O que aconteceu? As minhas opções diminuíram? Por que as minhas opções diminuíram? Porque eu diminui o espaço de tempo. Aí, de novo, agora você vai ser engenheiro, você está na competição, você quer diminuir mais ainda. Escolhe o intervalo de tempo aí, Maria Eduarda. Entre quanto e quanto agora, para ficar um negócio bom? Não entendi nada. Ah, tá. Aí você tá... Não, mas então o antes. Não, entenderam o que ela falou? Vai de 1 a 1,2. Perfeito. Mas o antes? De 0,8 a 1. Todo mundo concorda com a Maria Eduarda? Só que eu não vou fazer da Maria Eduarda porque eu quero ganhar dela. Vai do 0,9 a 1. Qual aproximação vai ficar melhor? Do 0,9 a 1, do 1 ao 1,1 ou da Maria Eduarda? Fala. Está aproximando o número, né? Essa é a ideia que eu quero que você chegue. É isso que o radar faz. O radar, ele diminui bem o tamanim. O radar, na realidade, o que ele calcula é uma velocidade média. Certo? Tudo bem? Exatamente. Já sacou. O que eu estou fazendo é um limite. Perfeito.
Bora. Mas vamos fazer mais um, mais dois só para brincar. Tudo bem? Aliás, em vez de ficar, vocês calcularam muito o limite em cálculo? Ó, vamos lá. Eu vou pegar um que eu... Entre... quanto? 0,9. Por favor, calculem 0,9 ao cubo aí. Na dúvida, faz 0,9, 0,9 ou 0,9. Aqui vai ser V4. Quanto deu? Quanto deu? Hã? Tudo. 0,9 ao cubo menos 1 vezes 2. Não, menos 1 vezes 10. Porque está dividido por 0,1, né? Aí é vezes 10. Não, é negativo mesmo. Quanto que deu? 2,70. Não, mas aqui vai ficar positivo. 2,71 metros por segundo. É porque eu falei, você fez o 0,9 menos 1. Tudo bem? O próximo seria entre 1 e 1,1 segundo. Calcula aí 1,1 ao cubo. Quanto que deu? Vezes 10, porque o intervalo de tempo é 1,1. 3, opa, já melhorou mais ainda, hein? O Túlio parece que deu um chute bom aquela hora, hein? Lógico, né? Como se fosse o cálculo mais difícil do mundo, Túlio. Vamos lá. Conclusão. V1 é maior que 2,71 metros por segundo e menor que quanto? 3,31. Agora sim, Maria Clara, você quer melhorar mais ainda? Lembra, por mais engenheiro que você seja, você trabalha com aproximações, só que a sua aproximação, se ela tiver um errinho grosseiro, você derruba um prédio. Então não adianta ser... A pergunta não é se você quer melhorar mais ou não, é quanto que você quer matar. Essa aproximação aqui tá grosseira. Entre quanto e quanto? Esse eu prometo que é o último. Não, aqui 0,95, você tá pior. Pega 0,99. 0,999. Perceberam que quanto mais eu vou... Vamos pegar, então vai, ó. Vocês ficam indo de passinho de formiguinha. 0,999 segundos e 1 segundo. Eu já vou colocar o resultado aqui direto. V6. Quanto que deu? 2,997 metros por segundo. Agora eu tenho que colocar 1 segundo e 1,001 segundo. V7. Quanto que deu? Quanto? 3,003. Olha que legal, hein? Traduzindo, a velocidade no tempo 1, ela é maior que 2,997, porém ela é menor que 3,003. Vamos imaginar que a aproximação ainda não esteja boa. Eu não vou fazer mais.
Mas vocês conseguem perceber que vocês conseguem deixar a aproximação tão boa quanto vocês queiram? Na prática, o que você está fazendo para deixar essa aproximação boa? Reduzindo quem? Intervalo de tempo. Você pode reduzir ele tanto que você quiser, só que tem um valor que você nunca vai conseguir colocar ele. 0. Você nunca vai conseguir fazer esse intervalo de tempo ser 0. Só que você deixa ele tão perto de 0 quanto você queira. E aí é assim que os computadores calculam derivadas. Tá? Eles são programados para fazer esses limites. Ó, já falei em limite. Eles são programados para fazer essas trocentas aproximações. E você escolhe a hora que ele quer parar. É assim que funciona a AutoCAD, é assim que funciona um monte dos programinhas que vocês vão usar. Portanto, agora eu já posso definir para vocês o que é uma velocidade instantânea. A velocidade instantânea, ela é um caso limite da velocidade média. Então, a velocidade instantânea, ela é o limite da velocidade média para intervalos de tempo muito, muito, muito pequenos. Tudo bem? Por isso que a gente fala instantânea. Então, velocidade instantânea. Velocidade instantânea. Ó, a velocidade em um certo instante t, ela é igual ao limite quando o intervalo de tempo t fica muito, muito pequeno, ou seja, quando o intervalo de tempo tende a 0, e presta atenção que ali está escrito o seguinte, olha, o valor do intervalo de tempo nunca vai ser 0, mas ele vai ser tão perto de 0 quanto você quiser, do que da velocidade média. Delta S sobre delta T. Isso daqui é chamado, olha só, a partir de quem que eu consegui a velocidade? A partir de quem eu consegui a velocidade instantânea? Mas, ótimo, eu consigo a velocidade instantânea a partir da velocidade média, perfeito. Mas a partir de quem que eu conheço a velocidade média? Do espaço. Tudo bem? E do tempo. Ok? Já viram aquela expressão? A partir do que eu consigo queijo? O que eu preciso para ter queijo? Do leite. Então eu falo que o queijo é um derivado do leite. Certo? Aqui eu falo a mesma coisa. Como eu preciso da posição para conseguir a velocidade, eu digo que a velocidade é uma derivada da posição. Certo? Então, a gente denota a derivada dessa forma. S'. Tem uma outra notação para derivada que ela também é interessante. Eu não vou usar muito ela, mas ela é essa aqui, ó. Não sei se vocês já viram. O Dzinho pequeno. Já viram essa notação? Sabe o que ela significa? O delta, que aparece na velocidade média, ele é o D em grego, só que ele é o D maiúsculo. Como eu preciso indicar que os intervalos de tempo vão ficar muito, muito, muito pequenos, eu troco o D maiúsculo por um D minúsculo para indicar que ele é muito, 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 muito pequeno. Tudo bem? Então, é assim que nós vamos calcular velocidade instantânea. Tudo bem? Fácil, muito fácil ou extremamente fácil? Também serve para aceleração instantânea. Oh! Perfeito. Olha só, quando eu calculo ΔS por ΔT, eu tenho velocidade média. No limite, eu tenho a velocidade instantânea. Se eu fizer ΔV por ΔT, quem eu tenho? Aceleração média. No limite da aceleração média, quem eu tenho? Aceleração instantânea. Perfeito. Portanto, a aceleração é uma derivada da velocidade. Certo? Ou seja, o leite é derivado da vaca e o queijo é derivado do leite. Poderia dizer que o queijo é um derivado segundo da vaca. Certo? E a aceleração é um derivado segundo da posição. Tudo bem? Prontinho? Entendido?
Fácil. A gente só falta ensinar vocês a calcular, né? Oi? Mero detalhe, né, Tabata? Ensinar vocês a calcular. Vamos calcular algumas derivadas? Vou ensinar vocês já já. Que horas fazendo favor? Nossa, como o tempo passa rápido quando a gente se diverte. Posso contar uma outra piada de engenheiro? Eu já contei algumas piadas de engenheiro para vocês? Eu não sei se vocês sabem, mas... cego. Eu não sei se vocês sabem, mas nós físicos consideramos os engenheiros como a ralé da ciência, né? Assistam o Big Bang Theory e vocês vão entender o que eu estou falando. Não, mas é verdade. A gente não considera que engenheiro é cientista. Tem uma piada, essa foi contada por engenheiros, eu gostei bastante. Diz que, diz que tinha um cara que sofreu um acidente de avião, caiu numa ilha deserta. Ele ficou perdido. Aí, de repente, ele viu um cara passar num balão. Aí ele, apavorado, ele fez sinal e gritou pro cara, ah! Não, errei a piada. Tô dando uma de engenheiro, agora que eu lembrei. O cara, é que eu desconcentrei porque o Túlio não para de conversar. Agora eu lembrei a piada certinho. Um cara saiu para passear de balão e se perdeu. E aí ele se perdeu, ele não sabia como voltar, ele não estava sem bússola. Aí ele passou em cima de uma ilha e viu um cara. Aí ele gritou pro cara, ô! Onde é que eu tô? Aí o cara pensou e falou assim para ele, num balão! Aí ele ficou puto e falou assim, ó, você deve ser engenheiro, né? Como você sabe? Você pensou para responder, deu uma resposta precisa, exata e absolutamente inútil. Aí o cara lá de baixo falou assim, você deve ser um técnico, né? Assim, por quê? Como você sabe? Fez tudo errado até agora e no fim quer pôr a culpa no engenheiro. Essa é boa. Para os técnicos, talvez não. Bom. Você é técnico em quê, Tiaguinho? Hã? Você é eletrotécnica? Ah, você é o cara que estava no balão, né? Pessoal, acompanhem comigo aqui agora. Tudo aquilo que eu fiz na lousa eu vou tentar fazer, tudo aquilo que eu fiz escrito eu vou tentar fazer em um gráfico. Tentar. Certo? Vamos imaginar que eu queira saber, isso aqui é um gráfico de posição pelo tempo. Ok? Eu quero saber a velocidade nesse instante de t aqui. Certo? Pelo gráfico, nesse instante de tempo, eu não sei a velocidade. Pelo gráfico, nesse instante de tempo, eu sei o valor da posição. De acordo? O que eu fiz mesmo? Eu dei pequenos acréscimos no tempo, né?
E calculei quem? A velocidade média. Velocidade média. Não sei quem falou velocidade constante, não faz sentido. Não, eu sempre... Então, a instantânea é só depois do limite. Eu sempre calculo a velocidade média. Então, eu vou dar um acréscimo de tempo aqui. Eu vou chamar esse acréscimo de tempo de H. Tudo bem? Poderia chamar de ΔT. O que você está coçando a cabeça? O que você não entendeu? Não, é que eu falo que é para amanhã, né? Ah, não. Cara, é legal que vocês conversam coisas que realmente são importantes. Olha lá. Você me olha também, né? Posição no tempo T mais H. Agora, olha o que eu calculei. Ó, então, olha só. Eu tenho o valor de tempo que eu quero calcular. A velocidade nesse valor de tempo. Aí eu dei um incremento e calculei a velocidade média. Mas velocidade média, como é que eu calculei mesmo? ΔS. ΔS, vocês concordam comigo que é essa alturinha aqui? Que é a posição final menos inicial? Concordam que essa alturinha é igualzinha a essa daqui? ΔS. Sobre quanto? ΔT vai ser isso aqui, né? Tudo bem? Vou até escrever, ó. Isso aqui é o ΔS. Isso aqui é o ΔT. Presta atenção. Naquele desenho cor de laranja que está ali, ΔS por ΔT, está lembrando o quê? A área nem aqui nem na China. Aquilo não está lembrando um triângulo retângulo? Não está lembrando cateto oposto por cateto adjacente? Cateto oposto por cateto adjacente? Tangente. Ok? Então aqui o que eu tenho? Se eu ligar esses dois pontos, o que eu tenho? Eu calculei aqui a velocidade média. A velocidade média é a tangente desse ângulo. Aquilo ali é chamado de reta secante. A reta que cruza, para eu calcular a velocidade média, é a reta secante. Peraí, deu um estralo. Não, tudo certo. A reta que eu uso para calcular a velocidade média é a reta secante. Tudo bem? Mas aí o que eu fui fazendo com o intervalo de tempo? Eu fui diminuindo. À medida que eu vou diminuindo o intervalo de tempo, o que vai acontecendo com a reta secante? Ela vai inclinando mais. Inclinando mais. Certo? Até que vai chegar um momento que ela vai estar aqui, né? Tangente ao ponto. Tudo bem? Portanto, como é que eu acho a velocidade em um gráfico do espaço pelo tempo? Pega o ponto, traça uma reta tangente e calcula a tangente do ângulo que ela faz com esse x. Isso chama-se inclinação. Então eu posso dizer que a velocidade é a inclinação da reta tangente. Estou passando mais rápido porque vocês já viram isso em cálculo, né? Tudo bem? Já viram isso em cálculo. Vamos calcular algumas derivadas? Vamos? Qual função que vocês querem calcular a derivada primeiro? Vamos pegar aquela lá, né? Calcular, já que queriam uma fórmula, né? Já que desejavam uma fórmula. Ilustração 1. Vamos tentar determinar, seja, agora eu vou colocar bonitinho, S, uma função, intervalo 0 mais infinito, em R, tal que, deixar desse jeito que depois eu só vou apagando. S de T é igual T ao cubo. Tá bom? Queremos determinar a velocidade. Queremos determinar a função que me dá a velocidade.
Vamos olhar para cá? Como que a gente faz mesmo? Eu dou um acréscimo no tempo. De acordo? Calcula a posição nesse acréscimo. Então, vou fazer isso. Então, vou escrever assim, ó. Então, ó, eu calculo a posição no S de T mais H. Como é que vai ser a posição no tempo T mais H? Como é que é a posição no tempo T? Como calcula a posição no tempo T? T ao cubo. Como é que calcula a posição no tempo 3? No tempo 4? No tempo T mais H? T mais H ao cubo. Ó, T mais H ao cubo não dá para fazer na calculadora, tá? É T mais H vezes T mais H vezes T mais H. Tudo bem? Então já vou fazer aqui, ó. T ao cubo mais. Ó, vou ensinar um truque. Aqui não é o cubo? Aqui não tem T, aqui não tem H? Então primeiro começa com T ao cubo. Aí o T cai uma potência. T ao quadrado. E o H ganha uma. H. Quanto que dá se eu somar as duas potências? 3. O T cai mais uma potência. Quem não entender isso, é só fazer a conta na raça. T elevado a 1, H ao quadrado. Mais H ao cubo. Certo? Só que aí aqui vem um 3 e aqui vem um 3. De acordo? O primeiro que aparecer aqui, ó, o primeiro número que aparecer aqui é sempre esse expoente. E o último também. Tudo bem? Aí você vem fechando. Ok? Então, bom, primeira coisa eu já fiz, mas vamos lembrar. Eu dei um incremento, calculei a posição nesse incremento. Qual foi o próximo passo? Calcular o ΔS. Portanto, ΔS, que é S T mais H menos S de T. Dá para fazer de cabeça aí. Aí eu fazer isso tudo menos isso. O que vai acontecer? Só o primeiro termo que cai fora. Então, quanto é que vai ficar? 3 T quadrado H mais 3TH mais um H ao cubo. Show de bola? Tanto faz. Não, tanto faz não. Não, tanto faz não. Achei que ia tanto fazer. Tudo bem? Qual que é o próximo passo depois que eu calculei o ΔS? Velocidade média, né? Velocidade média é o ΔS dividido pelo... O ΔS dividido pelo ΔT. Vamos embora. ΔS S de T mais H menos S de T. Isso aqui tudo eu estou repetindo o que vocês já fizeram lá no cálculo, né? 300 vezes. Dividido por H. Não vou escrever tudo. Porque eu observo que a hora que eu dividir por H, todas as parcelas têm H, não tem? Tudo bem? Quando eu dividir por H, o que sobra? 3T quadrado. 3T quadrado. Mais quanto? 3TH. Mais H ao quadrado. Pronto, calculei a velocidade média. Mas para achar a velocidade instantânea, o que eu preciso fazer? Fazer o limite. Tudo bem? Logo, a velocidade instantânea, velocidade no tempo t, é o limite quando ΔT tende a zero. Mas quanto que é o ΔT nesse caso? É o H, né? O acréscimo de tempo é o H. Então eu tenho que fazer o limite quando H tende a zero do quê? 3T quadrado mais 3TH mais H ao quadrado. Certo? É o limite da velocidade média.
Aí é só você olhar para aquela expressão e considerar o H muito perto de zero. Se o H está muito perto de zero, o que acontece com isso aqui? Desaparece isso aqui. Na prática, você joga o H igual a zero, né? O que sobra? Portanto, resolvido o primeiro problema, calculada a primeira. Parece não. É a regra do tombo. Certo? Só que eu estou justificando em um primeiro momento para vocês. Tudo bem? Fácil, né? Tudo bem? Mais um? Professor, aí se eu quisesse obter a função espaço com aquela integral. Guarda essa pergunta para amanhã, Cadmiel. Porque assim, ó, quando você fala dessa forma, eu integrava, dá a impressão que a integral é uma operação inversa da derivada e isso não é verdade. Tá? O teu pensamento está certo, mas a fala não. Tá bom? Aí amanhã eu vou explicar isso direitinho. Ok? Vamos fazer mais um teste? Que horas, por favor? Qual? Exato, a velocidade média. Ó, delta S por delta T. Tudo bem? Show de bola? Que horas fazendo, por favor? Temos tempo ainda. Quantos? 8 minutos? Não, vou esticar só um pouquinho. Ou não? Não, vou sim. Vamos fazer mais um? Escolhe outra potência de T. Eu só vou pegar valores facinhos. Escolhe outra potência de T aí. 4. Escolhe o mais fácil. 2. Muito boa escolha. Eu vou fazer esses, porque esses aqui vocês já sabem como é que faz. Quanto é que dá a velocidade se o espaço é T quadrado? Regra do tombo, meu Deus do céu. Quanto que dá? 2T. Então a gente sabe que a gente vai chegar no 2T. Certo? Então, olha lá, ó. Se S de T é T quadrado, quanto que é o S de T mais H? T mais H ao quadrado. Ok? T mais H ao quadrado, olha lá como que a regra funciona, ó. T quadrado mais o T perde uma potência e o H ganha uma, mais o H ao quadrado. Aí você olha no segundo termo e vê a potência. Põe o 2 aqui. Certo? Quando você fizer o ΔS, o T quadrado desaparece. Quanto é que vai dar? 2TH mais H quadrado. Bom, já calculei o ΔS. Falta calcular a velocidade média. Como é que calcula a velocidade média? ΔS sobre ΔT. ΔS sobre ΔT. É só dividir por H. Então dá 2T mais H. Ah, que fácil. 2T mais H. Quando eu passar o limite, 2T mais H, quanto vai dar? 2T. Prontinho. Fácil demais. Certo? Quando eu preparei esse curso de Física 1, ele não é preparado para alunos iguais a vocês, da engenharia elétrica. Ele é preparado para alunos da física e da engenharia civil. Preparado para alunos que o quê? Que quando chegam aqui ainda não viram derivada. Então, para vocês pode parecer que está um pouco monótono, porque vocês já conhecem a regra do tombo. Como é que vocês sabem que ela dá certo? Que eu duvido que o professor de cálculo demonstrou que ela dá certo. Certo? Hã? Vocês... Não por culpa do professor, por conta do tempo também. Tá? Então eu vou mostrar, a ideia que eu vou fazendo aqui é para mostrar para vocês que dá certo. Quantos testes eu já fiz? 2. Certo? Eu já fiz 2 testes. Ó o que nós temos aqui. Vamos lá.
Quem precisar ir embora pode ir. Eu devo esticar até umas 3h15, 3h20, tá? Compensando aqueles dias que eu faltei. Ó. Vamos lá. Até o momento, nós temos isso aqui, ó. Eu vou colocar um que nós temos, mas eu não tenho. Vocês façam em casa só para vocês verificarem. Se S de T é igual a T, então quem é V de T? De cabeça, quanto que é V de T? É só você fazer, ó, você tem que fazer o S de T mais H, que vai ser T mais H. T mais H menos T, estou calculando ΔS, dá H. Dividido por H, 1. Então aquilo vai dar quanto? 1. Eu não queria que vocês fizessem isso, não. Eu queria que só vocês pensassem. Como é que você deriva T? Quanto que dá a derivada de T? 1. Certo? Posso escrever que isso aqui é 1 vezes T elevado a 0? Posso, né? Se S de T é igual a T ao quadrado, isso aqui tudo são contas que foram feitas. Então, acarreta que V de T é igual a quanto? Quanto? Posso escrever que é 2 vezes T elevado a 1? Sim. Por que eu estou escrevendo dessa forma? Para vocês observarem que, aparentemente, tem uma regrinha que pode ser utilizada, né? Essas contas aqui a gente fez. Uma terceira a gente fez. S de T igual a T ao cubo acarreta que V de T é igual a 3T quadrado. Tudo isso eu posso garantir. Por que tudo aquilo eu posso garantir? Porque todas aquelas contas eu fiz. Só que aí aquelas contas me indicam que existe um padrão aparente. Posso garantir isso daqui? Que se S de T for igual a T elevado a K, esse é o padrão aparente. Quanto é V de T? K vezes T elevado a K menos 1. Aí aqui agora mais uma dica. Posso garantir isso? Só com aqueles 4 exemplos? Não. Não posso garantir. Eu posso garantir? Você demonstrou? Então você não pode garantir. Seria análogo ao seguinte, ó. Comecei a corrigir as provas. Prova do Túlio deu 0. Prova do Tiaguinho deu 0. Só o padrão. Isso. Prova do Ian deu 0. Olha, notei um padrão. Posso confirmar que a sua nota é 0, Tabata? Não, de acordo. Ou então eu vou fazer a pergunta que você fez para mim. Mas certo? Não é porque você identifica um padrão aparente que ele que isso vai se repetir. A gente tem que justificar. Certo? Então eu vou tentar começar a justificar. E preste atenção, que eu vou encerrar a aula fazendo um outro questionamento. Será que o padrão realmente vale para todos? É uma outra questão que eu vou colocar. Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma pausa. Primeiro eu quero ensinar uma regrinha. Escolhe 2 letras aí para a função, vai. Eu já cansei de usar. S mesmo? Pode ser S mesmo. Então vai, S. S com índice 1 e S com índice 2. Tudo bem? Pausa. Ó. Estou pegando sejam, ó, S1 e S2, 2 funções. Vocês prestaram atenção que eu exijo muito a questão da notação, né? Então, 2 funções reais. Tudo bem?
eu vou criar uma terceira função. A terceira função eu vou chamar de H. Por que eu vou chamar de H? Só para fazer uma piada. Porque eu vou calcular a derivada. Quando eu calculo a derivada de S, a gente chama de S', né? Se eu derivar H, só pela piada. Tudo bem? Só pela piada. Ô, Tabata, vamos... Ó, inventei essa função aqui, ó. S1 de t vezes S2 de t. Então, a função H, ela é dada pelo produto de duas funções. De acordo? Todo mundo? Quanto que dá a derivada de H? Quanto é que dá a derivada? Quanto é que é o H'? Não sei. Como é que eu calculo a H'? Não, gente, vocês estão ruins. Tá vendo que é bom? Mesmo não sei para vocês, eu retomar tudo. Regra do produto. Porque, olha como o Cadmiel é inteligente. Ele notou que aqui existe um produto de funções. E vocês estão rindo, tirando o saco dele, vocês não notaram. Certo? Mas qual que é a estratégia, gente? Eu tenho que saber o que eu falo, você tem que saber o conceito. Como é que eu derivo? Eu dou um incremento no domínio. Então, se eu calculei H, próximo passo, calcular o H de t. H não foi uma boa. Pegar S grande. Deixa a piada de lado. Certo? Qual que é o próximo passo? Calcular o S grande de t mais H. Olha lá. Se o S grande de t é S1 de t vezes S2 de t, como é que vai ser o S grande de t mais H? Estou fazendo uma pergunta muito difícil? Não, gente, porque eu preciso explicar. Se eu falar e vocês não entenderem, nós estamos perdendo tempo. Ah, não, tudo bem. Então vocês estão entendendo. Tá, beleza. Aparentemente. Ó, é só no lugar do t eu colocar o t mais H. T mais H. De acordo? Qual que é o próximo passo? Fazer um menos o outro. Certo? Ixi. Depois dividir por H. E depois? Passar o limite. Já vou fazer tudo aqui de uma vez? Nossa. Nossa. Cara. Vou fazer tudo de uma vez, mas assim, estou mais perdido que calcinha em lua de mel. Olha aqui. Ó, S' de t igual, estou fazendo já direto, tá? Limite quando t, quando H, né? Quando H tende a zero. Do que? Nossa, cara. Mais comprido que esperança de pobre. S1 de t mais H, vezes S2 t mais H, menos S1 de t, vezes S2 de t, tudo isso dividido por H. Quer ver vocês participarem com gosto? Quem não tem a mínima ideia de como que eu vou fazer aquilo ali, levanta a mão. Nossa, vocês não participam mesmo, nem... Então todo mundo sabe. Não, você não sabe não. Então levanta a mão, caralho. Vai dar. Não tenho a mínima ideia de como que eu vou resolver esse limite. Não, mas não tem mesmo, gente. E não é demérito, não. Agora eu vou ter que usar algum truque matemático aqui para calcular aquela derivada ali, ué. E ver o que ela tem a ver com isso aqui, né? Ó, vou calcular a derivada disso aqui da seguinte forma. Dá uma olhada... Acabou meu giz. Tô perdidinho, tô ficando igual vocês. Ó, eu vou usar um truque. Qual que é meu truque? Eu vou somar zero. Concorda que se eu fizer tudo aquilo que está no numerador mais zero, eu não mudo em nada?
Todo mundo concorda? Então eu vou fazer isso. Só que o zero que eu vou fazer, ele é desse jeito aqui, ó. Mas, deixa eu ver se eu tenho alguma ideia. Deixa eu ver se eu tenho alguma ideia. Tá. Mais ou menos. Deixa eu ver. Mas eu vou colocar S1 de T mais H vezes S2 de T. Somei isso? Ah, professor, mas isso não é zero. Tá bom, então eu vou tirar isso. Menos S1 T mais H vezes S2 de T. Certo? Isso aqui é uma maneira legal de resolver o problema, né? Se o problema está difícil e grande, você torna ele mais grande, hein? Entenderam que eu só somei zero? Vou colocar H aqui para ficar mais bonitinho. Tudo bem? Tudo bem que eu só somei zero? Sim? Então vou continuar aqui, ó. S grande linha de T igual limite quando H tende a zero. Embaixo você já sabe que vai continuar H. Vamos ver em cima. Eu vou fazer o seguinte truque. Eu vou juntar esse cara com esse cara aqui. Por que eu estou escolhendo aqueles dois? Que eu posso colocar em evidência, né? Quem é que eu posso colocar em evidência? S1 de T mais H. Concordam? Concordam? Então, ó, coloquei, ó, vou colocar aqui em evidência de outra cor, ó. S1 de T mais H. Tá, se esse cara está em evidência, ele vai multiplicar quanto? Que multiplica quanto? S2 de T mais H menos S2 de T. Confere lá. Confere? Conferiu? Ó, S1 de T mais H vai ficar S2 de T mais H, tira esse menos S2 de T. Ok? Perceberam que o espaço não está legal. Mas, agora dá uma olhada ali, vai pensando quem é que eu vou pôr em evidência agora, nos dois que sobraram. Agora eu vou pôr S2 de T em evidência, né? Mas coloco S2 de T. Esse S2 de T que multiplica quanto? Positivo está o S1 de T mais H, né? Positivo está o S1 T mais H menos S1 de T. Show. De acordo? Eu posso fazer isso aqui, ó, porque tá muito grande. Eu apago isso aqui, ponho um H aqui. Posso? Vamos fazer o limite quando H tende a zero? Já vou fazer o limite quando H tende a zero, tá? O limite está em tudo. Ficar reta. Dá uma olhada. S linha, S grande de T igual. Ó. Quando H tende a zero, isso daqui vai ficar S1 de T. Concorda? S1 de T. Vezes. O que é isso? S2 de T mais H menos S2 de T sobre H. É a derivada do S2. Não é? Não calculei a velocidade média dividido pelo tempo? Passando o limite? Então é a derivada do S2. Mais. Certo? S2 de T vezes quem?
Quem que é o que está lá? Derivada do S1. Derivada do S1. Pronto, meu povo. Então, como é que eu derivo um produto? Você deriva o primeiro e multiplica pelo segundo. Soma o primeiro vezes a derivada do segundo. De acordo? Tudo bem? Tudo bem? Então agora a gente pode testar o lance do K. Mais 5 minutos, eu resolvo tudo da vida de vocês até agora. Ó. Agora eu vou exigir de vocês, sem exagero nenhum. Sem exagero nenhum, o que eu vou exigir de vocês agora é o raciocínio mais difícil que vocês tiveram na vida de vocês. Até agora tudo é fácil. Agora eu vou falar de uma coisa que realmente é mais abstrata. Não é que ela é difícil. Tá? Eu vou colocar uma fórmula aqui na lousa e vocês me digam se ela é válida ou não. Tudo bem? Vou colocar essa fórmula aqui, ó. Ó. S de t igual a t elevado a k acarreta que v de t é igual a k vezes t elevado a k menos 1. Pergunta. Do que a gente tem até agora, aquela fórmula é válida? Para todos os Ks? Não. Do que a gente tem até agora, essa fórmula é válida em alguma situação? Sim. Para quais situações que nós sabemos que ela é válida até agora? Quando K vale quanto? 1, 2 e 3. Acima do 3 eu não fiz nada. Certo? O foninho tá ligado. Tudo bem? Então eu não sei se ela é válida. Mas eu sei que ela é válida até o K igual a 3. Certo? Então eu vou escrever isso. Ó. Isso é válido para algum valor de K. Isso é verdade? O que eu escrevi ali, agora, o que está escrito na lousa, tudo é verdade? Sim, ela é válida para algum valor de K. Eu quero saber se ela é válida para o próximo. O que eu quero saber? Se ela é válida para o K mais 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Teste. Eu vou fazer S de t igual a t elevado a k mais 1. Posso usar essa regra para derivar ou não? Não. Essa regra vale para todos os valores de k? Não, ela vale para algum. Você sabe qual k que eu estou tratando? Não. Então, posso usar a regra? Não. Entenderam? Entenderam que eu não posso usar, mas eu quero derivar. Então, eu vou fazer o seguinte truque. Vê se vocês concordam comigo. Eu não posso usar a regra, mas eu quero derivar. Certo? Então, eu tenho que usar alguma outra regra que seja válida. Uma regra que é válida, eu escrevi isso aqui, ó. T elevado a k vezes t. Concordam que é a mesma função? Concordam? Por que eu escrevi dessa forma? Porque agora, se eu quiser derivar, eu posso usar qual regra? A regra do produto.